Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós nos submetemos a Ti, nós nos submetemos à Tua vontade, nós subjulgamos toda a sabedoria humana, porque ela é fútil, ela é vã. Toda a sabedoria humana é incapaz de perceber aquilo que a Tua palavra diz por si mesma. Nós não estamos confiando na nossa sabedoria humana, na nossa dedicação, no nosso conhecimento. Nós estamos e queremos que a cruz de Cristo nos sustente. Que o Evangelho seja aberto e pregado com fidelidade. E que o nome do Senhor seja honrado aqui. Que a Tua palavra, ao ser aberta, a ser exposta, o nome do Senhor seja honrado. O nome do Senhor seja exaltado, que vidas sejam edificadas, e que vidas sejam exortadas, e que vidas sejam convertidas, e que o pecado saia de nós, e que a graça de Deus tão somente reine poderosa entre nós, Senhor. É o que nós oramos a Ti por meio de Jesus e no poder do Espírito Santo. Que todos digam amém. Leia comigo o texto que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por Ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, que como homem, ora descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar de dentre as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Amém. Veja que eu coloquei o texto, não no texto que você normalmente lê na sua Bíblia, mas na Nova Versão Internacional, que é também para ser uma versão mais simples da gente compreender, porque Pedro, ao ler um momento, alguns escritos de Paulo, o apóstolo Pedro, ele diz: olha, há escritos de Paulo que são difíceis de compreender e de entender. Pedro dizendo dos textos de Paulo. Então nós não vamos nos atrever a não dar o valor devido também à teologia de Paulo e aquilo que Paulo escreve. Essa carta, como eu estava falando no início, é uma carta primorosa, rica do apóstolo Paulo. E ele começa aqui, o texto, a gente vai bem devagarzinho, fique tranquilos, vamos aprender sobre Paulo, vamos aprender sobre esses temas. E ele vai bem devagarzinho aqui, começa com a primeira coisa que Paulo faz aqui. Ele se apresenta. Paulo se apresenta. Por que Paulo se apresenta? Porque Paulo tem uma intenção muito clara. E em meio a tantos e tantos temas que eu poderia escolher, que eu poderia dizer, ou temas que eu poderia sugerir para essa mensagem, porque Paulo vai começar falando Paulo, ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus. Partindo dessa primeira frase, dessa primeira expressão que ele usa, Paulo, servo de Cristo Jesus, eu escolhi o seguinte tema para a gente tratar desse texto. Eu escolhi o tema seguinte, eu, escravo de Cristo. Aí tu imagina aí um eu com várias exclamações. Imagine assim, eu, escravo de Cristo. É o que Paulo se apresenta. A apresentação de Paulo é essa. A apresentação de Paulo é: eu, escravo de Cristo. Essa é a primeira apresentação de Paulo. É a coisa mais fundamental que ele começa dizendo:
logo de início na carta. Ele diz o seu nome. E o nome, evidentemente, dele era conhecido em outras cartas, era conhecido por muita gente, porque Paulo havia sido perseguidor do Evangelho. Paulo perseguia o Evangelho não como um louco, um insensato. Paulo perseguia os evangélicos, a igreja, não como alguém que odeia a Deus, que odeia a fé, que desonra os seus antepassados. Paulo era do povo da aliança. Paulo pertencia ao povo da aliança. Deus escolheu e separou, desde Gênesis 12, um povo para si. Amém? Deus escolheu um povo para si. Por meio desse povo, Ele vai abençoar as nações. Mas Deus escolheu um povo para si. E esse povo que Deus escolheu, lá em Abraão, capítulo 12, Ele diz: vou fazer de você uma grande nação, uma grande descendência. Vou dar a você uma terra abençoada. Vou multiplicar você. Através de você serão benditas as nações da terra. Abraão, você vai formar um povo. E Paulo, quando vê o cristianismo, vê os cristãos pregando que Jesus é o Messias. Olha para mim, presta atenção. Quem era o Messias para o povo da aliança? Deus prometeu salvar, e Deus prometeu guardar, e Deus prometeu e fez diversas promessas a um povo que descende de Abraão, e que vem lá do Antigo Testamento, toda a história desse povo. E quando Paulo olha e vê Jesus morto, vê Jesus crucificado, vê Jesus sendo um escândalo, Jesus na sua morte, por Paulo é incompreendido. Ele vê aquela gente seguindo Jesus, dizendo que ele é o esperado por todo o povo da aliança. Imagina, Paulo é um judeu, fariseu, absolutamente rigoroso, completamente apaixonado por suas ideias, completamente devoto da Torá, alguém que segue a lei de Deus com todo rigor, alguém que conhece a Deus, o Deus de Abraão. Paulo não é apresentado lá no caminho de Damasco ao Deus de Abraão. Ele amava o Deus de Abraão, ele amava a lei de Deus, ele aspirava para o reino de Deus chegar. Mas Paulo não entendeu quando o reino de Deus chegou através de Jesus. Paulo não entendeu quando o reino de Deus chegou por meio de Jesus, porque também Paulo esperava, como todos os membros do povo da aliança, esperavam o quê? Esperavam um Messias grandioso, um Messias que, descendendo da família de Davi, iria ter o mesmo reinado que Davi teve, que iria impor a lei de Deus a todas as nações. Sabe como que Paulo imaginava a vinda de Jesus? Um Messias régio, um Messias sacerdote, um Messias poderoso, que impõe a lei e que vai fazer as nações todas obedecer a lei de Deus, na marra, se fosse possível, porque Paulo tinha sangue nos olhos contra qualquer pessoa que se colocasse contra a lei de Deus. Paulo amava a lei de Deus. Paulo, apaixonado pela lei de Deus. E por ser apaixonado pela lei de Deus, vê aquele bando de gente inculta, pobre de Jerusalém, servindo e indo atrás de Jesus de Nazaré, que veio de uma cidade sem importância, que morreu na cruz, que era para ele um charlatão. Paulo se revolta, Paulo odeia essa gente e quer vê-las morrer, porque Paulo não compreendeu que aquele povo era o povo de Deus, o povo da aliança. E por que Paulo então persegue? Persegue porque quer defender aquilo que crê. E ele crê de forma errada, porque não percebeu que Deus já havia se manifestado na vida de Jesus. Jesus é o Messias. Olha para mim, porque o texto vai dizer sobre Jesus
duas palavras que nós normalmente chamamos e temos como nome próprio. Mas corrija, reprograme a sua mente em relação a isso. Jesus Cristo não é nome próprio. Jesus é o nome próprio. Jesus. Cristo é um título. E Cristo significa Messias, ungido. Cristo significa Jesus Cristo. Jesus é o nome. Cristo é a função. Cristo é o título. Cristo é o reconhecimento da função, da finalidade, do propósito dele de vir ao mundo, que é ser o ungido, que é ser o Messias, que é ser o Redentor, que é impor a lei de Deus, que é fazer a lei de Deus prevalecer. Então Paulo não reconhece em Jesus esse Messias, esse Cristo, porque Cristo é a tradução de Messias no grego. Então Paulo, enlouquecido por isso, agora é convertido. Aliás, nós vamos falar daqui a pouco que Paulo não é convertido. Paulo é chamado, porque o coração dele já era do Deus da aliança. Mas agora ele é tirado do erro, ele é tirado da incompreensão de que Jesus era o Messias e ele é recolocado para servir ao Deus da aliança, para honrar esse Deus da aliança, para fazer o nome desse Deus da aliança ser honrado cada vez mais. Então ele começa dizendo quem ele era, e ele era aquilo que é o oposto do que ele fora. Ele era um perseguidor, e agora o que o texto diz que ele é? O texto diz que Paulo é servo. O texto diz que Paulo, ele já apresenta-se como? Servo de Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, eu sou escravo de Cristo. Eu sou escravo de Cristo Jesus. E observe que Paulo não é sem intenção. Olha para mim, preste atenção numa coisa. Nada nessa epístola, nenhuma vírgula, nenhum izinho é sem um propósito. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Há uma inversão aqui. Deixa o texto lá. Deixa o texto aí. Deixa aí. Só tira quando eu começar no outro. No outro versículo. Paulo, ele tem uma preocupação muito clara. Paulo, servo. Servo é doulos no grego, que significa escravo. Então, o termo mais correto é eu, Paulo, escravo de Cristo. Escravo de Cristo. Jesus. Então ele inverte a lógica, porque ele diz primeiro Cristo, depois Jesus. Ele põe claramente como primazia a função, a finalidade. Quem Jesus é? Jesus é o Cristo. O que ele está fazendo com isso? Nada demais para nós, quando lemos rapidamente, achamos tudo normal ao ler o texto bíblico. Mas ele está dizendo claramente o seguinte: chegou o dia em que o Messias, ele encontrou a sua missão, realizou a sua missão. Nós aguardávamos o Messias chegou. Quem ele é? Ele é o Cristo Jesus. Ele é o Cristo Jesus. Cristo Jesus é dizer, o Messias Jesus. O Messias Jesus e o seu povo. É o que Paulo quer falar. Quer falar de quem? Qual é o propósito da carta? Qual é o propósito de Romanos? Falar do Messias e do seu povo. Quem é o Messias? Jesus. Repita comigo, o Messias é Jesus. E quem é o seu povo? A igreja é o seu povo. Não são os que descendem apenas de Abraão, fisicamente. Quem é o povo de Deus? Também os judeus, mas não só os judeus. Judeus, palestinos, árabes, brasileiros, europeus, africanos, asiáticos. Todos os que confessam a fé em quem? Em Cristo Jesus, o Messias. Então Paulo está dizendo, olha, sou eu o escravo, sou eu o servo, sou eu que não submeto mais nada do que faço às minhas próprias vontades, sou eu que abro mão do meu eu, sou eu que não sou capaz mais de lutar contra Deus, sou eu que ponho as minhas prioridades, ou minha única prioridade, em último lugar, porque antes importa obedecer ao Messias. Eu, Paulo,
Ele está dizendo do seu nome em grego, porque Paulo não dá um ponto sem nó. Por que ele não usa o termo Saulo? Saulo é o seu nome composto, ele tem dois nomes. É o mesmo nome, só que Saulo é o nome hebreu. E Paulo vai dizer que ele é apóstolo aos gentios. Ele é apóstolo aos estrangeiros. Ele que odiava os estrangeiros, ele que queria matar aqueles que estavam pregando para os estrangeiros, porque ele achava que a fé do Messias era apenas para um grupo específico, chamado judeus do primeiro século, descendentes diretos de Abraão, Isaac, Jacó, Davi e todos os outros, e que ninguém mais tem direito à fé e à salvação, apenas os judeus, que para ele ser povo significava uma questão étnica, de ter o sangue, de ter a origem, de ter a descendência, de ser de um povo específico. Paulo está quebrando com isso, dizendo: o evangelho veio para os que pertencem ao povo de Deus, espalhado por todos os lugares, e a lei de Deus, que até então prevalecia como sendo regra para os judeus, e que quer Paulo impor essa lei como regra para todos. Paulo está dizendo o seguinte: essa lei foi um tutor provisório, essa lei serviu a um propósito, mas com a vinda do Messias, com a vinda do Cristo Jesus, essa lei, ela é substituída gradativamente, e alguns aspectos delas são transformados, tendo em vista que maior do que a lei, maior do que a tradição, maior do que tudo que o passado apresenta, é Jesus Cristo. Então Paulo usa o seu nome, que é o nome grego, para mostrar a transição de Saulo para Paulo. Já não trata-se mais do Saulo que perseguia a igreja, trata-se agora do Paulo que ama o Messias e que propaga a promessa de Deus ao povo dele. Então, Paulo, servo de Cristo, também está dizendo sobre Jesus, servo de Cristo. E o termo aqui para Cristo é Kyrios, que equivale a dirigir-se a uma pessoa como Senhor. Uma maneira polida de dirigir-se a alguém. O uso do Kyrios quer dizer um nome que está acima de todo nome. Paulo, quando começa o texto, ele diz: sou eu, Paulo, sou eu, escravo de Cristo. E esse Cristo é o nome que está acima de todo nome. É o nome dado a Jesus, a quem o Pai chama de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no livro do Apocalipse. É o nome que vai julgar todos os povos, nações, e que vai impor a sua lei e a sua vontade a todos os soberanos da terra, quando vir julgar o mundo e todos os governos desse mundo, e quando todos terão que adorar e confessar que Jesus, o Cristo, é Senhor. Paulo não está usando um termo banal. Paulo não diz coisas que não têm proveito. Ele está preocupado em enraizar, encher e mostrar quem é Jesus, o Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então ele exalta o nome de Cristo e ele diz: quem eu sou? Eu sou escravo de Cristo. Eu sou a pior pessoa na cadeia hierárquica do mundo, no status do mundo. Eu estou abaixo de todos. Eu não sou absolutamente nada. Paulo está aqui dizendo: olha quem eu sou escravo. Eu obedeço a uma criança. Eu não tenho capacidade alguma. Ele vai dizer em outros momentos o seguinte: dos pecadores eu sou o principal. Não há ninguém que seja mais pecador do que eu. Essa compreensão de Paulo sobre a sua incapacidade é fantástica, porque é a mesma que todos nós deveríamos ter. É a compreensão da nossa incapacidade, da nossa pequenez, da nossa
é rebeldia do nosso pecado, da nossa miséria, da nossa fragilidade, de quem nós somos escravo de Cristo. De quem nós somos apenas servos de Cristo. Quem é Cristo? Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele governa sobre tudo, Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor da morte, Ele criou todas as coisas. E quem sou eu? Diz Paulo, eu sou apenas um servo, eu sou apenas um escravo. Aqui Paulo claramente se baseia em sua herança judaica como adorador judeu. De modo muito natural, pensava em si mesmo como escravo de Deus, escravo de Cristo. Os grandes personagens do passado são mencionados com frequências como escravos de Javé, escravos do Deus verdadeiro. Sabe quem nós somos nessa terra? Escravos, servos do Deus verdadeiro. Posso ouvir um glória a Deus? É esse o lugar onde eu quero estar. É esse o lugar que me pertence. O entendimento de escravo de Cristo produziu em Paulo um sinal indelével da sua natureza de pecado e da gloriosa presença e poder de Cristo, de quem Cristo é. Quer ver os seus pecados irem embora, os seus medos irem embora, as suas fragilidades irem embora? Olhe como Paulo olhou para Cristo e pense: Ele é o soberano de toda a terra e eu sou apenas um escravo. E os senhores protegem seus escravos, porque os seus escravos servem a Ele com fidelidade e lealdade. Os escravos não é uma compreensão da escravidão como no século XIX, como foi feito, como os negros foram feitos escravos. Não é essa a ideia. A ideia do escravo e do senhor é de reconhecimento da autoridade daquele senhor sobre si. O senhor é aquele que foi ao mercado de escravos, viu o indivíduo lá sendo vendido. A vida dele não lhe pertencia. E o que o senhor de escravos faz? Ele vai lá, arremata o preço, paga o preço pelo resgate daquele indivíduo e se torna senhor, dono daquele escravo. Foi o que Cristo fez por Paulo, foi o que Cristo fez por nós. Nós éramos escravos do pecado, nós estávamos na condição completa de miséria e de pecado. E o que aconteceu conosco? Jesus foi lá, pagou o preço que era necessário pela minha vida, pela sua vida. Olha para mim, preste atenção. Você, com todos os seus esforços de retidão, com todos os seus esforços de manter a sua bondade, não seria capaz de mudar o seu estado. Todas as vezes que o homem quer se salvar ou quer mudar sozinho, motivado pela sua força de vontade, pela sua capacidade humana, ele fracassa. A única forma do homem mudar de verdade, de mudar a sua vida, é quando ele se vê escravo, pequeno, miserável, e apela para o Senhor dos senhores, para o Rei dos reis, e pede ajuda, e confia no plano, na obra de Jesus por nós. Nós somos escravos de Cristo. Mas ele diz mais sobre si. Ele está só se apresentando. Ele diz também que ele é chamado para ser apóstolo. Quando Paulo diz isso, ele agora não está tentando ser. Começou dizendo que era escravo, agora quer ser apóstolo. Ele continua na mesma linha de humildade, de submissão. Porque ele não diz que se auto-apresentou como apóstolo. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas se dizem: sou pastor. Quem é que te chamou? Quem é que te proclamou? Porque o ministério não é algo que nós nos autoproclamamos. Ninguém se autoproclama
pastor, evangelista, ministro, presbítero. A igreja, Cristo através da igreja é que impõe as mãos e diz: aqui está o apóstolo, aqui está o pastor, aqui está o presbítero. Nós fazemos a cerimônia, nós oramos, nós abençoamos e nós dizemos: quando se levanta, levanta um pastor. Quando se levanta um presbítero. Paulo está dizendo: eu sou apóstolo. Mas ele não diz que é apóstolo de qualquer maneira, ele diz que é apóstolo como? Como é que ele é apóstolo? Como é que ele é apóstolo? Ele diz: chamado para ser apóstolo. Chamado por quem? Quem é que chama? Quem é que capacita? Quem é que prepara? Quem é que faz isso com o apóstolo e faz com todos os crentes? Porque todos os crentes receberam de Deus uma missão específica. Quando você é chamado para uma missão específica, qual é o medo que você deve ter? Nenhum. Porque quem vai realizar a obra em você é aquele que te chamou. Quem te chamou te prepara, quem te chamou te capacita, quem te chamou te dá os recursos, quem te chamou vai te separar, vai te colocar no lugar que você deve estar. Quem te chamou te deu autoridade. A autoridade de Paulo não vem de si mesmo ou de outros homens, mas de um chamado divino. É crucial que a igreja de Roma saiba que Paulo não havia fundado uma comunidade por sua própria vontade. Sua autoridade vem de Deus, que o separou para uma missão específica. Chamado para ser apóstolo é aquele cuja vida foi determinada pela convocação de Deus. Deus convocou você, meu irmão, seja para o que for, levante-se e apresente-se a Deus. Eu gosto muito do chamado de Deus a Ezequiel, porque quando Deus chama Ezequiel, a mulher dele havia morrido, ele havia sido destinado por Deus a viver sozinho, a não ter ninguém mais. E o que ele diz quando Deus o chamou, diz que ele se levantou e obedeceu. Ele é um dos poucos profetas que não reclamam com Deus. Jeremias fala: Senhor, eu não passo de uma criança. Moisés diz: olha, Deus, eu sou gago. Tantos outros profetas dizem. Isaías diz: eu sou homem de lábios impuros. Ezequiel não, ele diz: Deus chamou, ele se levantou. E Ezequiel nem sabe o que vai fazer. Aliás, ele sabe o que vai fazer. Ele diz assim a Deus: eu vou falar para esse povo de dura cerviz, esse povo não vai me ouvir. E Deus fala para Ezequiel: não vão te ouvir mesmo, não vão te ouvir. Mas é preciso que eles saibam que há um Deus em Israel. Para a própria condenação deles, é preciso pregar. Quando nós pregamos aqui desse púlpito, nós estamos dizendo para vocês mudarem de vida. Mas se não mudarem de vida, não é problema nosso, não é problema da palavra. É com você e Deus, porque a mensagem foi pregada, a mensagem foi dita, você ouviu, não tem desculpa de não mudar de vida. O profeta, o chamado, o apóstolo proclama, grita, fala. Você escutou? Então está comprometido com aquilo que ouviu. E se não mudar de vida, é problema seu. Mas quem chamou e quem gritou daqui desse lugar aquilo que foi dito da parte de Deus, está com o compromisso terminado. É claro que nós pastores temos também a preocupação de insistir, de cuidar, de ir, de valer-se do tempo e de todos os recursos para que a ovelha volte ao aprisco. Mas, de forma técnica e simples, o chamado significa que a responsabilidade foi passada daquele que pregava para aquele que ouviu a pregação. Aquele que prega está passando a responsabilidade para aquele que está ouvindo a pregação. Em todas as vezes que eu prego aqui,
há 14 anos desse púlpito, e prego, e prego, e prego, e prego, e prego, e se você não muda, eu vou fazer todo o esforço para que haja mudança. Mas se você não mudar, a minha pregação já foi dita, a mensagem já foi ouvida, o que você faz com ela, trata-se de você com Deus. De forma específica, também esse aspecto fique claro para todo mundo saber. Então Paulo é apóstolo chamado por Deus. Sou autoridade de mensageiro, delegado de alguém, enviado a um lugar. Enviado no lugar de alguém. O que Deus fez? Ele iria ele mesmo falar? Não, ele mandou alguém falar no lugar dele. Sabe quem vai falar no lugar de Deus? Não é os anjos, não são os anjos. Os anjos não vão fazer esse trabalho. Não fica pedindo anjo, não. Esse negócio de pedir anjo aqui não dá certo. Vier um anjo voar aqui, vou dar-lhe uma pedrada no anjo, para o anjo cair. Aqui anjo não voa. Anjo não tem fica voando aqui não. O anjo não vem aqui falar. O anjo que vem aqui é daqui desse púlpito para pregar o evangelho. O anjo é aquele que proclama. Pare de pedir extraordinário. Peça o ordinário. O ordinário é a palavra pregada. O ordinário, o normal é suficiente. A palavra é suficiente. Quando eu digo que não precisa do anjo, Deus pode mandar o anjo se Ele quiser. Mas é um meio extraordinário. E quem recebe anjos é porque não é capaz de entender a palavra ou não tem coração aberto para ouvir a palavra. Porque precisa de um anjo para você ouvir. Não basta a pregação do evangelho. Agora Deus pode mandar o anjo se Ele quiser. E eu não estou aqui duvidando da soberania de Deus. Mas estou dizendo que para nós que temos o evangelho, os que não tinham o evangelho ouviam o anjo. Nós temos o evangelho, nós ouvimos o quê? Posso ouvir um amém? Amém? Se tiver um anjo que vier pregar um outro evangelho, o que Paulo diz? Então Paulo está dizendo para a gente que não é o anjo que vai fazer esse negócio. Olha para você, olha para quem está do seu lado, não diga nada, mas pense que é ele e é ela, e é ele e é ela, é você, é você, é você, é você, você que vai anunciar. O mensageiro é você. Não espera a sua família mudar que o anjo venha dizer não. Deixa o anjo fazer outros trabalhos. Esse não. Esse é seu. Os apóstolos são um grupo limitado, por um período limitado de tempo. Os apóstolos são um grupo limitado, por um tempo limitado. Não tem apóstolo mais. Olha para mim, não tem apóstolo. O último apóstolo já morreu. Não tem apóstolo, não existe apóstolo. Mas eu sou educado, às vezes as pessoas dizem que são apóstolos, é apóstolo, está dizendo que é apóstolo. Eu não posso me meter na vida do indivíduo, mas apóstolo, segundo a Bíblia, não é. Porque o apostolado, ele tem uma missão específica, fundar novas igrejas. A igreja de Cristo já foi fundamentada na doutrina dos apóstolos. E se a doutrina, que é a coluna, que é o fundamento dos apóstolos já foi colocada, não precisa de outro fundamento. Precisa de outro fundamento? Qualquer outro fundamento é fundamento baseado na heresia, na mentira, no engano, no engodo. E nós não ouvimos mentira, engano, engodo. Paulo considera que a sua vocação para o apostolado não é uma ocorrência casual, momentânea de sua vida. Ela o acompanha desde o momento em que ele nasceu até o fim da sua vida. Você foi chamado, meu irmão? Foi chamado? Você é crente? Você recebeu o Espírito Santo? Recebeu um chamado. Amém? Está fazendo o que esse chamado? Chamado por Deus, a origem é o próprio Deus. E eu termino, que eu ia falar até o 7, né? Vamos ficar aqui no primeiro. Eu termino falando sobre essa última frase. Separado para o Evangelho de Deus. Paulo considera a si mesmo separado. Na língua original trata-se de uma palavra que significa
Eu vou falar difícil, mas eu vou explicar. Olha aqui para mim. Essa palavra chamado, separado, na língua grega é o particípio passivo perfeito. Particípio passivo perfeito. Sabe o que significa isso? Significa que é uma palavra que tem um evento, eu já falei sobre isso aqui, um evento que aconteceu no passado, mas que continua tendo um efeito no presente, como se aquilo tivesse acontecido agora de novo. Então o chamado de Paulo, a separação de Paulo, aconteceu no passado, ou seja, antes dele nascer, antes dele vir ser gerado. E esse chamado que foi feito antes do seu nascimento, de Paulo e nosso, permanece por toda a existência. O Espírito que foi dado, separado, que separou você, olha para mim, não distraia, separou desde o início e vai permanecer sobre você, olha para mim, vai permanecer sobre você até o fim. É presbítero, é para sempre. É diácono, é para sempre. Recebeu um chamado, é para sempre. É pastor, sempre será. Porque Deus chamou antes de nascer e permanece a sua palavra de pé. Deus não muda a sua palavra. Foi chamado ou não foi? Foi chamado, agora não é chamado mais. Deus chamou, Deus consagrou, veio aqui, nós abençoamos e depois não tem mais chamado? O chamado é para toda a vida, diga amém. Amém. O chamado é para toda a vida, diga amém. Amém. E os efeitos continuam para sempre. Foi chamado desde antes da fundação do mundo. E separado para o quê? Separado para o quê? Para o Evangelho. Evangelho significa boa notícia. Repita comigo, Evangelho é boa notícia. Mas tem dois aspectos do Evangelho que eu quero ressaltar. O Evangelho é muitas vezes tratado como a salvação individual apenas. Salvação individual da condenação do pecado. O Evangelho é isso. Salvação individual da condenação do pecado. Mas o Evangelho é mais do que isso. O Evangelho também é o anúncio de um novo tempo, de um novo reino. Evangelho é anunciar uma nova criação. O Evangelho diz, eu sou nova criatura. O Evangelho diz, eu vou ver e eu posso viver como nova criação. O Evangelho está dizendo para nós, novo homem, novo mundo. Deus restaurou o homem, Deus vai restaurar o mundo. Sabe qual é o nosso erro? O nosso erro, muitas vezes, nós quando falamos de vida eterna, nós falamos apenas de um novo céu. Sendo que a Bíblia diz que nós habitaremos num novo céu e numa nova... Um novo céu e uma nova... Deus não destrói aquilo que criou. Deus não vai destruir. Deus vai renovar a criação. Deus vai zerar. Deus vai mudar. Aquilo que não presta vai sair. E vão nascer um novo céu, uma nova terra. Por que um novo céu, uma nova terra? Aonde o pecado nasceu? No céu. O pecado nasceu no céu. Quem é que pecou primeiro? Satanás. Então Deus vai renovar o céu e vai renovar a terra. E haverá um novo céu e haverá uma nova terra. Evangelho é dizer, um novo homem, a nova criação. O Evangelho não é apenas para o indivíduo ser salvo. O Evangelho é para a criação ser salva. O reino de Deus entronizado. O Evangelho é a boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus, o Messias, chegou. Sabe que nós vivemos uma era que sobrepõe uma à outra. A nova era chegou, o novo tempo chegou, o novo reino chegou, mas o antigo ainda continua aqui. O pecado, a morte, a miséria, a escravidão, mas a paz, a alegria, a mudança,
a vida eterna também está presente. E nós nos apegamos a Deus, a vida eterna, o novo céu e a nova terra. Então o evangelho separado para o evangelho de Deus. De Deus, só enfatizando para terminarmos, é que Deus é a origem. O evangelho é de Deus porque Ele é a fonte. Deus, o Pai, é a fonte de autoridade de Paulo. O conteúdo do evangelho é o Filho. E o poder do evangelho vem do Espírito Santo. Repita comigo aqui. Deus é a fonte do evangelho. Deus é a fonte do evangelho. O Filho é o conteúdo do evangelho. O Filho é o conteúdo do evangelho. E o Espírito Santo é o poder do evangelho. O Espírito Santo é o poder do evangelho. Ou seja, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, em harmonia perfeita, faz o evangelho chegar ao mundo e mudar tudo. Que Deus nos abençoe. Semana que vem continuamos.